Glória a Deus. Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorifica a Deus por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu neste dia de hoje, de nós vir louvar e engrandecer o nome santo dele. Amém? E graças a Deus, tudo ocorreu bem durante o dia. E até ontem eu não tinha nenhuma palavra para trazer ao coração dos irmãos. Eu sou sincero em dizer para os irmãos, ontem na hora que eu ia deitar para dormir, eu falei: Senhor, dá a palavra para que eu venha falar para os teus servos, porque até agora eu não tinha nada sobre a cabeça. Eu tentei, eu li a Bíblia algumas vezes, mas eu não conseguia nada a qual o Senhor colocasse sobre o meu coração para estar falando para os irmãos nesta noite. Mas hoje pela manhã, eu pedi ontem antes de dormir, hoje pela manhã, na hora que eu abri o meu celular, o Senhor trouxe a palavra sobre o meu coração. O Senhor ministrou sobre o meu coração aquilo que Ele queria falar para os irmãos. E hoje, na hora que eu cheguei aqui, o Senhor testificou daquilo que Ele queria que eu viesse falar aqui nesta noite. E eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, capítulo 8. João 8, glória a Deus. No livro de João 8, glória a Deus. João 8. Irmão, nós estamos numa campanha a qual o Senhor colocou no coração. Glória a Deus. A campanha que se encontra em João também. A campanha se encontra em João 6. Eu vou estar lendo para que os irmãos venham entender sobre a campanha, que diz assim, João 6, versículo 35. Vou ler do 34 e o 35. Disseram-lhe, pois o Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Este é o título da campanha, qual o Senhor colocou no coração da serva dele. E hoje é o segundo dia desta campanha. E graças a Deus o Senhor nos concedeu mais este dia. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para falar aquilo que Ele colocou sobre o nosso coração. Aquilo que Ele ministrar, estarei falando para a igreja. Aquilo que Ele colocou sobre o meu coração, estarei falando para os irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é em João 8. Glória a Deus. João 8. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Para que os irmãos venham entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que diz assim: a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas do que a mulher disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós abrimos a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Pai, a direção, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações, ó Pai. Senhor, eu te pedi a palavra, Senhor, no dia de ontem, ó Pai. E essa foi a palavra que o Senhor me deu, Senhor. Que não seja eu falando, ó Pai, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque é o Senhor que fala com a Tua igreja, Senhor. É o Senhor que fala com o Teu povo, ó Pai. Eu não sei, Senhor, a necessidade deles, ó Pai. Mas eu sei, Senhor, que de maneira alguma eles sairão vazios desta casa de oração, ó Pai. Eu creio, Senhor, no Teu renovo nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu já sei que a Tua presença já é notória nesta noite, ó Pai. Eu venho te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor estava ali assentado e riscando, escrevendo sobre o chão. E nós vemos que vem aqueles homens, aquele povo ali até o Senhor. E eles vêm com uma intenção de acusar uma pessoa. E nós vemos que nós, como seres humanos, nós temos muitas das vezes a facilidade de apontar o dedo para alguém e criticar. Talvez aqui aquele povo vai até o Senhor procurando a intenção, procurando que o Senhor permitisse que eles apontassem aquela mulher e apedrejassem. Mas nós vemos que no título desta campanha o Senhor fala que Ele é o pão da vida. E o pão da vida, de maneira alguma, o Senhor fala que aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lança fora. E o Senhor olha para os desejos do nosso coração e a intenção do nosso coração. O Senhor vem trazendo a palavra aqui, que aquele povo vai até Ele e fala: Senhor, esta mulher pega no ato de adultério, e pelas leis a qual escreve Moisés, pede para que ela venha ser apedrejada. Nós vemos, meus irmãos, que nós temos esta facilidade. E o Senhor ministra sobre o meu coração que o Senhor estava ali assentado, escrevendo sobre o chão. E o que mais chama a minha atenção é o que diz logo após, que o Senhor estava ensinando. É desta maneira. Nós vemos que o Senhor sempre nos ensina da maneira mais fácil. O Senhor quer nos ensinar da maneira mais fácil, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos cada vez mais estar voltado com o coração a Ele. É isso que o Senhor quer de nós. E nós vemos aqui que aqueles homens estavam ali procurando apedrejar aquela mulher. É desta maneira, muitas das vezes nós olhamos para o erro, mas nós não olhamos para aquilo que a pessoa pode dar. Não olhamos o futuro, não olhamos o que ela pode entregar sobre as mãos do Senhor. De maneira alguma podemos pensar somente aquilo que a pessoa fez, porque muitas das vezes também erramos. Imagina se o Senhor fosse nos rejeitar por todos os nossos erros. E aqui nós vemos que o Senhor fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E vão saindo de um em um, dois em dois. A palavra não vem nos dizer, nós só vem dizer que aquele povo vai se retirando daquele lugar. É desta maneira. O nosso Senhor, Ele não vem para nos acusar. A palavra nos diz em João mesmo, João 5, que ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O juízo está nas mãos de Jesus. Esse é aquele que vai nos julgar no juízo final. Esse é o que vai. Tudo está sobre as mãos do Senhor. A palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É desta maneira, meus irmãos. O Senhor testifica daquilo que Ele quer sobre a minha e a tua vida. Muitas das vezes nós queremos olhar
e fazer aquilo, mas o Senhor está falando, não faça. E o Senhor estava dando uma oportunidade àquela mulher. O Senhor queria que ela se arrependesse somente, não que aqueles outros viessem tacar pedra. É isso que o Senhor quer. O Senhor estava ensinando aquele povo. O Senhor estava ensinando aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. No versículo 2 diz assim: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se o ensinavam. O Senhor estava ensinando aquele povo, assim como o Senhor nos ensina nos dias de hoje. Hoje pela manhã, quando o Senhor trouxe essa palavra sobre o meu coração, eu lembrei de tudo que estava acontecendo aqui no dia de ontem. Claro, muitos podem pensar, o irmão Rodrigo olhou para essa palavra e quis colocar aquilo que aconteceu ontem aqui. Mas eu pedi a palavra antes de dormir, porque eu não tinha palavra para pregar aqui hoje. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Todos os dias pela manhã, eu abro meu celular e eu leio uma mensagem. Muitos dos irmãos que têm o meu contato sabem que eu posto um versículo, e estava aberta em João 8. E quando eu cheguei aqui, o pastor Adriano falou sobre isso que veio sobre o coração dele. Eu me alegrei, falei: o Senhor está testificando o que Ele quer falar nesta noite. Aleluia. A primeira vez que eu recebi uma oportunidade aqui, eu preguei a palavra no círculo de oração. E quando foi à tarde, veio um pregador de fora e ele pregou a palavra, e Deus falava muito, usando o irmão, e Deus falava comigo: apenas pregue, quem testifica é eu. Eu sentia profundo no meu coração que o Senhor estava falando comigo: apenas pregue, quem testifica é eu. Não olha nem para a esquerda, não olha para a direita, apenas faça a minha vontade. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que nós venha se acovardar. O Senhor não quer que nós venha tirar pedra. O Senhor quer que nós venha levar a palavra adiante. Aleluia. O Senhor quer que nós continuemos na posição a qual Ele nos chamou. O Senhor não nos chamou para julgar ninguém, assim como foi dito. Da medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Isso é palavra. O Senhor não vai deixar de cumprir a palavra dele. A palavra está em primeiro lugar. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Ele é o pão da vida. Você quer se alimentar deste pão? Ele é a água que limpa, que purifica. Esse é o nosso Senhor. Ele não é aquele que quer nos julgar. Ele quer nos ensinar. E Ele mostra para aquele povo, e olha para aquele povo e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles teve que sair, porque isso estava na lei de Moisés. O Senhor, Ele não vai contra a palavra. Por isso que Ele falou, Ele apenas usou um argumento e falou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, porque Ele sabia que todos ali eram pecadores. O único que não era pecador, Ele não estava julgando aquela mulher. Quem tinha direito de julgar, Ele não julgou, era o nosso Senhor. Ele poderia matar aquela mulher, mas Ele não matou. Ele resolveu dar mais uma oportunidade. É desta maneira. Assim como o Senhor nos deu muitas oportunidades até aqui, o Senhor estava dando uma oportunidade para aquela mulher. E o Senhor tem nos dado muitas oportunidades de se arrepender. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer algo melhor. É isso que o Senhor quer de nós. No versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles se enganaram. Eles foram em direção àquele que é rico em misericórdia, o nosso Senhor. De maneira alguma o Senhor nos quer mal, irmãos. Eles acharam que o Senhor ia olhar para eles e pedir para eles fazer aquilo que eles queriam. É desta maneira, muitas das vezes nós estamos pedindo coisas para o Senhor e achamos que o Senhor vai nos responder da maneira que queremos. Não, tudo é da forma que Ele quer, do tempo dele, na hora dele. Aleluia. Não é da nossa maneira, mas sim da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós continuamos
marchando, sentido Jerusalém, que nós venha fechar todas as portas da Babilônia, que nós não venha olhar para o Egito, de onde o Senhor nos tirou. É desta maneira, não devemos julgar ninguém. Mas o Senhor não está nos julgando, Ele está nos ensinando, assim como Ele estava ensinando aquele povo, Ele está nos ensinando. Eu me maravilhei com algumas palavras, qual foi falada aqui ontem. Me alegrei com alguma sinceridade, temos que ser sinceros. Não devemos guardar aquilo que não queremos. É desta maneira, irmãos. Muitas das vezes nós olhamos e o nosso coração está voltado para alguma coisa, a qual aquilo não vai agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E não devemos olhar para aquilo que pensamos, devemos olhar para a palavra. Muitas das vezes, se nós tivéssemos olhado para esta palavra, nós não teríamos julgado muitas pessoas. Verdade. Se nós tivéssemos conhecido esta palavra muito antes, nós não teríamos errado tanto. Assim como aquele povo teria errado se eles fizessem aquilo, porque eles também eram pecadores. E o único que não tinha pecado, o único que não tinha nenhum erro, ele poderia acusar todo aquele povo, e ele não fez isso. E o que o Senhor vem nos dizer, Ele está nos ensinando que não devemos julgar, mas devemos amar, devemos recolher, Glória a Deus. devemos nos apoiar na palavra, que tudo seja o passado, irmão, mas o Senhor Ele vem tratar conosco, não adianta. O Senhor vem falar conosco, Ele não nos deixa, irmão, errar, Ele não nos deixa confundir. O Senhor Ele vem ministrar sobre nós, e no versículo 6 diz assim: isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aqueles homens já estavam ali procurando uma forma para acusar, mas o Senhor tirou todas as formas que ele tinha para acusar aquela mulher, falando uma palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. O Senhor sabe, irmãos, como nos atingir. Muitos aqui, eu gosto de falar esta palavra, muitos aqui foram atingidos pelo Senhor. De que maneira? Quando nós não voltamos o coração para o Senhor, estávamos lá desapercebidos. O Senhor nos acertou de alguma maneira e começamos a voltar o nosso coração para o Senhor. Começamos a olhar para esta palavra e vimos que nós estávamos totalmente errados, totalmente desapercebidos. Hoje, na hora que eu cheguei aqui na porta, aqui que eu estava ali, quando eu li esse primeiro versículo da palavra, que o Senhor estava ensinando aquele povo, eu lembrei que o Senhor estava nos ensinando aqui ontem. Aleluia. Nós temos um privilégio, o Senhor nos ensina, mas devemos nos atentar a esta palavra. O Senhor estava nos ensinando mais uma vez que não devemos julgar, devemos acolher, devemos olhar para a palavra e falar: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. A nossa vontade muitas das vezes é acusar, é apedrejar, mas a vontade de Deus é que nós venhamos abraçar. Esse é o amor que o Senhor quer para que nós venhamos ter um para com o outro. A palavra diz que primeiro é o doméstico da fé. Quem é os domésticos da fé? Somos nós que estamos aqui reunidos, pedindo para o Senhor alcançar as almas, pedindo para o Senhor alcançar as ovelhas que estão perdidas. E para que o Senhor venha alcançar estas ovelhas, estas almas, nós devemos estar na posição que Ele nos chamou. Devemos olhar para o Senhor a todo momento e pedir a direção, porque muitas das vezes erramos por detalhes, e o Senhor vem nos ensinar, assim como Ele estava ensinando aquele povo. E o meu coração se alegrou muito, porque o Senhor nos leva a entender aquilo que Ele quer. Ele sempre está nos ensinando em tudo. Eu costumo olhar e ver aonde eu estou errando e pedir: Senhor, aonde eu estiver errando, que o Senhor venha me mostrar, para que eu venha me prostrar perante o Senhor. Aleluia. Para que eu venha sair desse erro, para que eu não venha errar mais desta maneira. E quando eu olhava para esta palavra e vendo que o Senhor estava ensinando aquele povo, estava ensinando aqueles povos que queriam apedrejar aquela mulher, e eu falei: o Senhor mais uma vez estava nos ensinando. O Senhor sempre nos ensina.
Porque Ele quer que nós andemos em retidão no caminho dele. Aleluia. Ele quer que nós venhamos andar cada vez mais perto dele. Porque muitas das vezes, se o Senhor permitir que nós erremos nos mínimos detalhes, nós começamos a distanciar do nosso Senhor. E a palavra vem nos dizer no versículo 7: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Aqui a palavra mostra que ficou só o nosso Senhor e aquela mulher, meus irmãos. Interessante. Por que não ficou mais ninguém? Porque ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem ficaria? Se fosse olhar, era para ficar somente o nosso Senhor, porque é o único que não tem pecado. Aleluia. É o único que veio, deixou toda a sua glória por amor a mim e a você, meus irmãos. É isso que o Senhor ministrava sobre o meu coração, que o Senhor sempre está nos ensinando, porque Ele não quer que nós se perca, porque Ele não quer que nós venha se desviar do caminho que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos levantou, para que nós venhamos andar em retidão. A palavra diz que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Nós vemos que Paulo, quando ele quer andar por um caminho, o Senhor coloca por outro. É dessa maneira. Ele está nos ensinando que o caminho que Ele quer que nós andemos é esse. Não aquele de julgamento, mas sim o caminho do amor, o caminho da verdade. Esse é o caminho da verdade. O caminho do amor nós temos que guardar aqui dentro do nosso coração. Assim como o Senhor pede para que nós venhamos guardar a palavra. É neste momento que devemos olhar para a palavra do Senhor. É nesse momento que devemos olhar para tudo que passamos lá atrás. Aonde erramos, irmãos, não serve somente para ficar no esquecimento, mas serve para que nós venhamos lembrar e nós não venhamos errar mais. Serve para que nós venhamos olhar e falar assim: essa cicatriz está aqui, para que nós não venhamos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Verdade. Muitas das vezes tem cicatrizes sobre os nossos corpos. Por isso, porque o Senhor não tira a cicatriz. Nós vemos que quando o Senhor vai curando, Ele sempre pede para que leva a cama, aquilo que tinha, para que aquele povo venha olhar e falar assim: ó, eu saí dali, então vou continuar na presença. Aleluia. Para que não venha esquecer de onde o Senhor te tirou. Nós saímos do pecado, saímos do erro, e muitas das vezes criticamos aquele que estão no erro, aquele que estão no pecado. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor quer amor para essas almas. O Senhor quer que nós venhamos amar Ele como o Senhor nos amou. E a palavra aqui nos diz, no versículo 10: e endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. O nosso Senhor também não condenou aquela mulher. Ele poderia condenar, ele poderia matar, porque estava na lei de Moisés. Mas ele não fez. Ele usou a sabedoria. A palavra diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. O povo não estava entendendo qual é a vontade de Deus. E Deus mostra para eles. Deus mostra para eles que não era da maneira que eles estavam pensando, mas sim da forma que Ele queria. Da forma que Ele almeja que cada vez mais nós venhamos olhar para Ele e nós venhamos seguir aquilo que Ele quer. Ele nos ensina. A palavra nos ensina. Por isso que o Senhor pede para que nós venhamos meditar nesta palavra de dia e de noite. Eu agradeço muito a Deus, meus irmãos, porque depois que eu comecei a olhar para esta palavra, a minha vida mudou muito. Eu comecei a amar verdadeiramente. Eu comecei a olhar para as pessoas de maneira diferente. Maravilha, Deus. Eu comecei a ver aonde eu estava errando. Eu comecei a pedir para o Senhor me mudar. Eu comecei a pedir para o Senhor não permitir que eu venha cair nos mesmos erros. Glória a Deus. Porque a palavra diz sobre transgressão.
Transgressão são pecados a qual você faz ele repetidamente. E muitas das vezes eu estava errando e estava repetindo o mesmo erro. E eu peço para o Senhor que Ele venha tirar isso, não deixava eu mas ficar errando. Glória a Deus, aleluia. E é desta maneira devemos pedir para o Senhor, para que Ele venha nos direcionar, para que Ele não venha deixar que nós venha continuar errando da mesma maneira. Aleluia. Irmãos, eu vou estar lendo aqui em Marcos 2, versículo 6. Somente para que os irmãos venham entender aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. Marcos 2, versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que dizes estes assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: por que razoáveis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? É o que eu acabei de dizer, irmãos. Toma o teu leito e anda. É isso que o Senhor fala. O Senhor não nos julga. Mais uma vez nós vemos pessoas querendo julgar. Mais uma vez nós vemos a palavra dizer de pessoas que querem segurar aquilo que o Senhor quer sobre a vida da pessoa. O Senhor pede para que nós venhamos amar o nosso próximo. É esse amor que Ele tem para conosco. E diz no versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É isso que o Senhor tem para fazer através da minha e da tua vida. Através da minha e da tua vida, o Senhor quer que nós venha dizer esta palavra: levanta, levanta. É isso que o Senhor quer que nós digamos. É isso que o Senhor quer que nós venha dizer, irmãos. Nós devemos levantar as pessoas, não tentar derrubar. O amor que o Senhor tem para conosco é esse. O que o Senhor tem para fazer através da minha e da tua vida é isso. Nós não devemos derrubar pessoas. Nós estamos aqui como servos do Senhor, para levantar aqueles que estão caídos, para levantar aqueles que estão perdidos. É isso que o Senhor quer. A seara já é muito grande, irmãos. E não vamos deixar que aqueles que estão conosco venham se perder nesta seara. Mas sim, vamos buscar aqueles que estão perdidos. Assim como as ovelhas estão perdidas. Muitas ovelhas estão. Nós vemos nas ruas da cidade, meus irmãos, pregadores, evangelistas, missionários. São muito entendidos, irmãos. E o Senhor quer isso de mim e de você, que nós venha levantar esses, que nós venha ir de encontro a esses, não jogar fora aqueles que estão conosco. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Foi isso que o Senhor colocou sobre o meu coração, irmãos, para que os irmãos venham entender. Eu não tinha a palavra, assim como eu disse no começo, mas eu pedi àquele que dá a palavra. Aleluia. Eu pedi àquele que tem compromisso. Jeremias 1, ele tem compromisso com a palavra. Deus. Se ele nos traz isso neste dia, ele está pedindo conserto para mim e para você, para que nós venhamos examinar cada vez mais aquilo que pensamos, a forma que agimos. Isso veio no meu coração e corta, irmãos, porque muitas das vezes erramos em mínimos detalhes. O nosso coração tem que estar voltado a Jesus, porque quando o nosso coração está voltado ao nosso Senhor, Ele não deixa que nós venha cair nesses detalhes, mas sim que nós venha cumprir esta palavra linda e verdadeira. Aleluia. E que nós venha dizer: levanta, levanta, levanta. Glória. É isso que Ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé nesta noite. Vamos encerrar hoje o culto um pouco mais cedo, para a honra e glória do Senhor. Foi até aqui que o Senhor
trouxe sobre o meu coração. Aquilo que eu não soube expressar, que os irmãos venham expressar através da palavra. A palavra vem nos dizer, irmão, tudo aquilo que necessitamos. Tudo está aqui. É o que eu falei aqui, irmãos. Muitas das vezes erramos nos mínimos detalhes, por falta de nós voltar o nosso coração a essa palavra, por falta de nós entender aquilo que o Senhor quer. Mas devemos olhar para esta palavra e falar: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá direção, Senhor, não deixe eu falar aquilo que seja de mim, mas que o Senhor venha falar aquilo que é da tua vontade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus seja louvado cada vez mais através da vida dos irmãos, que os irmãos vá de encontro a esta seara aí e venha trazer cada vez mais almas para aqui, para esta casa de oração, que eu quero ver cada vez mais e o nosso Senhor quer cada vez mais esses bancos lotados, amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais este dia, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida dos meus amados irmãos, que o Senhor venha abençoar os caminhos deles, ó Pai, que o Senhor venha levar eles em paz, Senhor, para casa, que eles venham voltar cada vez mais, ó Pai, no coração para Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha repreender, ó Pai, todo mal que possa vir, toda seta, todo laço, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha abençoar a vida deles. É isso que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. O que nos resta é só se despedir com a paz do Senhor Jesus. A paz.